E você viu a carta em que Donald Trump defende Jair Bolsonaro e as gigantes da tecnologia? Menciona ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Essa intromissão em assuntos tratados pelo Judiciário brasileiro causou espanto entre especialistas em relações internacionais e também no universo político. Especialistas em relações internacionais classificaram a decisão do presidente Donald Trump como atípica e pouco usual no mundo diplomático. Segundo o doutor em Relações Internacionais, Hussein Kalut, ex-secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, a decisão de Trump é uma interferência na soberania do país. A carta do presidente Trump é uma carta coercitiva, intimidatória e que foge totalmente ao padrão de como um presidente americano se comporta diante de um país como o Brasil, ou da importância do Brasil no contexto hemisférico. Atacar a Suprema Corte Brasileira é atacar a Constituição brasileira. Atacar a Suprema Corte Brasileira é atacar a democracia brasileira. Atacar a Suprema Corte Brasileira é atacar o povo brasileiro. Então, eu creio que esse precedente é um precedente muito grave, porque é um ataque ao Estado brasileiro, à soberania brasileira, e isso é inadmissível. Em 2023, o Tribunal Superior Eleitoral tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação. O TSE entendeu que a reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, em julho de 2022, teve uso eleitoral. Em depoimento ao Supremo Tribunal Federal, no mês passado, o ex-presidente admitiu que nunca teve provas de que tenha havido fraude nas eleições. Bolsonaro também é réu em uma ação no Supremo por tentativa de golpe de Estado em 2022. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, ele chefiou uma organização criminosa que planejou impedir que o presidente eleito, Lula, assumisse o poder. Bolsonaro nega as acusações. Cerca de 40 minutos após o anúncio de Trump, o ministro Flávio Dino afirmou por uma rede social que é uma honra integrar o Supremo, que exerce com seriedade a função de proteger a soberania nacional, a democracia, os direitos e as liberdades, tudo nos termos da Constituição do Brasil e das nossas leis. A decisão do presidente dos Estados Unidos causou indignação e espanto nas autoridades brasileiras, no Congresso Nacional e no Executivo. O presidente Lula convocou uma reunião de emergência para tratar do assunto no Palácio do Planalto com os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, da Fazenda, Fernando Haddad, da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, e com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. E agora há pouco, o presidente Lula se manifestou numa rede social sobre a medida de Trump. A Délis Ortiz traz as informações ao vivo, direto de Brasília. Boa noite, Délis. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. A reunião aqui no Palácio do Planalto durou cerca de 1 hora. Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estavam reunidos quando a carta foi divulgada. Logo, os outros ministros chegaram. Todos saíram sem dar entrevista. Agora há pouco, o presidente Lula publicou numa rede social que o Brasil é um país soberano, com instituições independentes, que não aceitará ser tutelado por ninguém. O processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de Estado é de competência apenas da Justiça brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais. Lula afirma ainda que, no contexto das plataformas digitais, a sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, fraudes, discursos contra os direitos humanos e a liberdade democrática. Que no Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira. A nota prossegue
afirmando que é falsa a informação no caso da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos sobre o alegado déficit norte-americano. As estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam um superávit desse país no comércio de bens e serviços com o Brasil da ordem de 410 bilhões de dólares ao longo dos últimos 15 anos. Neste sentido, qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da lei brasileira de reciprocidade econômica. Ao fim, Lula afirma que a soberania, o respeito e a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro são os valores que orientam a nossa relação com o mundo. Quando na nota o presidente Lula diz que responderá com a reciprocidade econômica, isso quer dizer que o Brasil poderá adotar as mesmas tarifas aos Estados Unidos. Poderá impor as mesmas tarifas. Lembrando que na carta de Trump, ele já tinha dito que se o Brasil adotasse a reciprocidade, ele também aumentaria suas tarifas. Bonner